15 de janeiro de 2008. Pousada Águas do Pantanal, margem do Rio Paraguai, Mato Grosso do Sul. O som dos bem-te-vis ecoava pela varanda de madeira enquanto Álvaro Figueiredo ajustava o zoom da câmera digital, tentando capturar o momento perfeito. Sua esposa, Silvana, apontando para uma garça que pousara no deck, enquanto os filhos Isabela e Murilo corriam descalços nas tábuas ainda úmidas do sereno matinal. Era o terceiro dia de uma semana que prometia ser inesquecível. A família havia chegado à pousada Águas do Pantanal numa manhã quente de verão, depois de 4 horas de estrada saindo de Campo Grande. Álvaro, contador de 42 anos, havia economizado durante meses para proporcionar àquela viagem especial. Silvana, professora de 38 anos, não parava de fotografar cada detalhe: os jacarés adormecidos na margem, as araras que sobrevoavam o rio, o sorriso genuíno das crianças descobrindo um mundo novo. A pousada era simples, mas acolhedora. 10 quartos de madeira dispostos em formato de ferradura ao redor de um pátio central, onde ficavam a recepção, o restaurante e uma sala de estar com rede e revistas antigas. Dona Marta, a proprietária, uma senhora de cabelos grisalhos e mãos calejadas, recebia cada hóspede com café forte e biscoitos caseiros. Ela se lembrava bem da família Figueiredo. Gente boa, educada. As crianças eram um amor, sempre perguntando sobre os bichos, querendo saber tudo. Nos primeiros dias, os Figueiredos seguiram a rotina típica dos turistas pantaneiros. Acordavam cedo para o café da manhã comunitário, participavam de pescarias matinais guiadas pelo barqueiro Seu Antônio, faziam trilhas curtas pela tarde e terminavam o dia na varanda, ouvindo os sons noturnos da planície alagada. Isabela, aos 11 anos, já demonstrava interesse em fotografar os animais, sempre pedindo emprestado a câmera do pai. Murilo, de 8, preferia as histórias que Seu Antônio contava sobre o Pantanal, ficando boquiaberto com relatos de onças e sucuris gigantes. Na noite de 17 de janeiro, outros hóspedes se recordam de ter visto a família jantando normalmente no restaurante. Silvana comentara com um casal de São Paulo sobre os planos para o dia seguinte. Queriam fazer o passeio de canoa até uma ilha mais distante, onde Seu Antônio havia prometido mostrar um ninho de tuiuius. As crianças estavam animadas, falando sobre levar lanche e passar o dia inteiro na aventura. Álvaro pagou a conta do jantar em dinheiro, como fazia todos os dias, e deixou uma gorjeta generosa para a moça que servia. Disse a Dona Marta que acordariam cedo, por volta das 6 da manhã, para aproveitar o frescor do dia. A proprietária acenou de sua cadeira de balanço, desejando boa noite enquanto via a família se dirigir para o quarto 7, o mais próximo da margem do rio. O que ninguém sabia era que aquela seria a última vez que alguém veria os 4 juntos. A noite caiu sobre o Pantanal com sua sinfonia habitual de grilos, sapos e corujas. A lua, quase cheia, espelhava-se nas águas escuras do Rio Paraguai. Os outros hóspedes da pousada dormiram tranquilos, embalados pelos sons da natureza, sem imaginar que o silêncio do quarto 7 já não era mais o silêncio do sono. 18 de janeiro de 2008, 7h30 da manhã. Dona Marta bateu 3 vezes na porta do quarto 7. Não houve resposta. Estranhou, pois Álvaro havia sido pontual todos os dias, sempre aparecendo na mesa do café antes mesmo do horário combinado. Bateu novamente, desta vez mais forte. Apenas o eco de sua própria voz ricocheteou pela varanda de madeira. Deve estar todo mundo dormindo pesado, murmurou para si mesma, voltando para a cozinha. Mas quando o relógio marcou 8h30 e a família Figueiredo ainda não havia aparecido, um frio estranho subiu pela espinha da proprietária. Seu Antônio, o barqueiro, esperava na margem com a canoa preparada, remos dispostos e uma caixa térmica com água gelada. Ele checou o relógio, coçou a cabeça coberta por um chapéu de palha desbotado e caminhou até a recepção. Cadê o pessoal de Campo Grande, Dona Marta? Combinamos 6h30. Foi então que ambos perceberam. O utilitário prata dos Figueiredo não estava mais estacionado sob a árvore de mangaba, onde Álvaro sempre deixava o carro. O espaço vazio no pátio da pousada parecia gritar uma ausência impossível de ignorar. Dona Marta pegou a chave reserva e abriu a porta do quarto 7. O interior estava impecavelmente arrumado.
As 4 camas tinham lençóis esticados, travesseiros fofos, nenhum sinal de que alguém havia dormido ali. As malas estavam fechadas sobre os criados mudos, roupas dobradas, produtos de higiene organizados no banheiro. Sobre a mesa, alguns folhetos turísticos e a conta do jantar da noite anterior, paga e quitada. O único detalhe fora do lugar era um copo de água pela metade em cima da mesa de cabeceira da cama de casal. A água ainda estava transparente, sem o gosto acentuado que desenvolve quando fica exposta por muitas horas. Eles saíram de madrugada, concluiu Dona Marta, mas sua voz carregava uma incerteza que ela mesma não conseguia explicar. Seu Antônio fez que sim com a cabeça, porém franziu o senho. Em mais de 20 anos guiando turistas pelo Pantanal, nunca havia visto uma família sair sem avisar, principalmente tendo um passeio agendado e pago antecipadamente. Os primeiros telefonemas começaram ao meio-dia. Silvana havia deixado o número de contato da escola onde trabalhava, para emergências. A secretária que atendeu disse que esperavam a professora de volta apenas na segunda-feira, mas se mostrou preocupada quando Dona Marta explicou o ocorrido. Na tarde do mesmo dia, o irmão de Álvaro, Marcelo, chegou à pousada dirigindo de Campo Grande em velocidade máxima. Era um homem nervoso, de gestos rápidos, cabelos ralos colados de suor. Examinou o quarto dos desaparecidos como um detetive amador, mexeu nas malas, cheirou roupas, procurou bilhetes. Não encontrou nada além daquela organização estranha, como se a família tivesse arrumado tudo antes de sair para nunca mais voltar. Meu irmão não faria isso, repetia Marcelo para quem quisesse ouvir. Ele não sairia sem avisar, não deixaria as coisas assim. E as crianças? Isabela estava tão empolgada com a viagem. A polícia chegou no segundo dia. 2 investigadores de Corumbá, acostumados mais com casos de pesca ilegal e contrabando na fronteira. Fizeram as perguntas de praxe, anotaram descrições, tiraram fotos do quarto vazio. Um dos policiais, delegado Ramos, homem de bigode grisalho e voz cansada, parecia cético desde o início. Turista foge de conta de hotel todo dia, disse ele a Marcelo, mesmo depois de saber que as despesas estavam quitadas. Vão aparecer em casa, tranquilo. Pantanal deixa qualquer um meio doido. Mas os dias se transformaram em semanas e os Figueiredo não apareceram em casa. Não apareceram em lugar algum. As buscas oficiais duraram 7 dias. Bombeiros de Corumbá percorreram os arredores da pousada de barco e a pé. Vasculharam ilhas próximas, questionaram barqueiros e pescadores da região. Um helicóptero da Defesa Civil sobrevoou a área por 2 tardes consecutivas, sem encontrar vestígios do utilitário prata ou de qualquer acampamento improvisado. A pista mais concreta veio de um caminhoneiro que jurava ter visto um carro parecido na madrugada de 18 de janeiro, trafegando pela estrada de terra que leva à fronteira com a Bolívia. Era um utilitário escuro, com 4 pessoas dentro, relatou a polícia. Pensei que fosse contrabandista. Essas coisas que a gente vê por aqui. Mas a descrição era vaga. A estrada mencionada era uma das muitas que cortavam a região pantaneira, e nenhum posto de controle havia registrado a passagem da família. Marcelo passou 3 meses indo e voltando entre Campo Grande e a pousada Águas do Pantanal. Interrogou funcionários, conversou com hóspedes que estiveram na pousada na mesma época, ofereceu recompensa por informações. Nada. Era como se Álvaro, Silvana, Isabela e Murilo tivessem se dissolvido na imensidão verde e dourada do Pantanal. O caso foi arquivado oficialmente em setembro de 2008. No relatório final, a conclusão era lacônica: desaparecimento voluntário. Família deixou o local por motivos pessoais. Investigação encerrada devido à falta de evidências de crime. Dona Marta nunca mais alugou o quarto 7. Dizia que era por superstição, mas na verdade era por uma sensação que não conseguia explicar. Todas as noites, ao trancar a pousada, olhava para a janela escura daquele aposento e sentia como se alguém ainda estivesse lá dentro, esperando o café da manhã que nunca chegaria. Março de 2019. Pousada Águas do Pantanal. 11 anos haviam se passado desde o desaparecimento dos Figueiredo. Dona Marta, agora com 78 anos e começando a sentir o peso da idade, havia decidido vender a pousada para um grupo de empresários de Cuiabá interessados em expandir o turismo na região.
O negócio incluía uma reforma completa: novos quartos, piscina, deck flutuante e um restaurante mais amplo. As máquinas chegaram numa manhã de março, junto com uma equipe de pedreiros, encanadores e eletricistas. O capataz da obra, seu João, era um homem experiente, acostumado com reformas em propriedades rurais. Examinou a estrutura antiga da pousada e concluiu que algumas paredes precisariam ser demolidas para dar lugar ao novo projeto. A parede lateral do antigo quarto 7 seria uma delas. Dona Marta assistiu de longe, sentada em sua cadeira de balanço, enquanto os operários posicionaram as ferramentas. Quando a primeira marretada ecoou pela manhã pantaneira, ela sentiu um aperto no peito. Era como se estivessem acordando algo que deveria continuar dormindo. A parede de alvenaria resistiu mais do que esperado. Seu João estranhou. Parecia mais grossa que o normal, como se tivesse sido reforçada por dentro. Depois de 2 horas de trabalho, quando finalmente conseguiram abrir uma brecha, descobriram o motivo. Havia um espaço oco entre a parede original e uma segunda camada de tijolos. "Patroa, vem ver isso aqui!" gritou um dos pedreiros. Dona Marta se aproximou com dificuldade, apoiada numa bengala que havia começado a usar no inverno anterior. O que viu a fez tremer. No vão oculto entre as paredes, como um pequeno depósito improvisado, estavam objetos que ela reconheceu imediatamente. Um ursinho de pelúcia azul, do tipo que Murilo carregava para todos os lugares. Uma boneca de cabelos cacheados, idêntica à que Isabela havia ganhado de aniversário. Roupas infantis dobradas dentro de sacos plásticos transparentes, ainda com etiquetas de lojas de Campo Grande. Isso no fundo do esconderijo, uma câmera digital quebrada, com a tela rachada, mas ainda reconhecível. "Meu Deus!" sussurrou Dona Marta, as pernas fraquejando. Seu João a amparou pelo braço, mas ela não conseguia desviar o olhar daqueles objetos que pareciam fantasmas materializados. A polícia foi chamada imediatamente. O delegado Ramos, o mesmo que havia investigado o caso 11 anos antes, já estava aposentado, mas seu sucessor, delegado Mendes, um homem jovem e meticuloso, assumiu a nova fase da investigação. A cena foi isolada, objetos recolhidos para perícia. O laboratório de Corumbá conseguiu extrair impressões digitais dos sacos plásticos. Eram das próprias crianças e de Silvana. As roupas foram analisadas. Algumas eram as mesmas que a família usava quando chegou à pousada. Outras pareciam ter sido compradas especificamente para a viagem. Mas foi na câmera que os peritos encontraram a descoberta mais intrigante. Apesar dos danos externos, o cartão de memória estava intacto. A maioria das fotos havia se corrompido com o tempo e a umidade, mas 2 imagens puderam ser recuperadas. A primeira mostrava a família Figueiredo posando feliz em frente ao rio Paraguai, com a pousada ao fundo. Silvana tinha um braço ao redor de cada filho. Álvaro sorria com a mão no ombro da esposa. Era uma foto típica de turistas, o tipo de imagem que milhares de famílias fazem durante as férias. A segunda foto era perturbadora. A imagem estava desfocada, como se tivesse sido tirada às pressas ou por acidente. Mostrava o interior de um quarto com paredes de madeira. Não era o quarto 7 onde a família estava hospedada. No canto da foto, um espelho refletia uma figura que os peritos não conseguiram identificar com precisão. Não era nenhum dos 4 membros da família Figueiredo. A análise técnica da foto revelou mais mistérios. A data no arquivo digital indicava 18 de janeiro de 2008, às 2h47 da madrugada, exatamente algumas horas antes de os Figueiredos serem dados como desaparecidos. E havia algo mais. A qualidade da luz na imagem sugeria que ela foi tirada com flash, em um ambiente fechado e escuro. Dona Marta foi questionada exaustivamente sobre a parede onde os objetos foram encontrados. Ela jurou que nunca havia percebido nada de estranho naquela estrutura. A parede fora construída junto com a pousada, no final dos anos 1980, durante uma pequena reforma que ela mesma havia supervisionado. "Mas quem colocou essas coisas aí dentro?" perguntou o delegado Mendes. "E quando?" A proprietária balançou a cabeça, genuinamente confusa. "Eu não sei, moço. Juro por Deus que não sei. Essa parede, ela sempre esteve aí. Ninguém mexeu nela." A análise estrutural mostrou que a segunda camada de tijolos havia sido adicionada posteriormente,
provavelmente alguns meses após a construção original. O trabalho era grosseiro, feito por alguém sem conhecimentos profissionais de alvenaria, mas eficiente o bastante para esconder completamente o espaço interno. Os objetos foram datados com técnicas forenses avançadas. A degradação dos materiais sugeria que estavam no esconderijo há pelo menos uma década, compatível com o período do desaparecimento. Mas a grande pergunta permanecia sem resposta. Quem os havia colocado ali e por quê? A notícia da descoberta se espalhou pela região como fogo na palha seca. Jornalistas de Campo Grande e Cuiabá se deslocaram até a pousada. A história dos Figueiredo, esquecida por anos, voltou às manchetes dos jornais locais. Marcelo, irmão de Álvaro, agora com cabelos completamente brancos e rugas fundas ao redor dos olhos, voltou à pousada Águas do Pantanal pela primeira vez em uma década. Quando viu os objetos das crianças, especialmente o ursinho azul do Murilo, não conseguiu conter as lágrimas. Eles estiveram aqui o tempo todo, murmurou, segurando o brinquedo com mãos trêmulas. De alguma forma, eles estiveram aqui o tempo todo. Abril de 2019. Delegacia de Corumbá. A descoberta dos objetos na parede desenterrou mais do que brinquedos e roupas. Trouxe à tona memórias enterradas e culpas silenciadas que habitavam os corredores da pousada Águas do Pantanal há mais de uma década. Delegado Mendes decidiu reinvestigar o caso do zero. Convocou todos os funcionários que trabalhavam na pousada em janeiro de 2008, questionou novamente os hóspedes que conseguiu rastrear e fez algo que seu antecessor não havia feito. Analisou minuciosamente cada pessoa que tinha acesso regular ao local. Foi durante esses interrogatórios que Cláudia, ex-funcionária da pousada, procurou a delegacia por conta própria. Ela havia trabalhado na limpeza dos quartos entre 2007 e 2009, mas saíra do emprego, logo após o desaparecimento dos Figueiredo, mudando-se para Cuiabá para cuidar de uma tia doente. Cláudia estava diferente, mais magra, cabelos grisalhos prematuros, mãos que tremiam quando segurava a xícara de café que o delegado lhe ofereceu. Ela falou baixo, como se alguém pudesse estar escutando. Eu preciso contar uma coisa. Não consigo mais viver com isso. A mulher revelou que na noite de 17 de janeiro de 2008 havia sido chamada à pousada fora do horário de trabalho. Quem ligou foi Toninho, um funcionário mais antigo que cuidava da manutenção e pequenos reparos. Ele disse que havia um problema no encanamento do quarto 7 e precisava de ajuda para limpar a água que havia vazado. Quando chegou à pousada, por volta das 11 da noite, encontrou Toninho nervoso, suando apesar do frescor noturno. Ele a levou até um quarto nos fundos da propriedade, um depósito adaptado que Dona Marta usava para hóspedes eventuais quando a pousada estava lotada. Tinha gente lá dentro, disse Cláudia, a voz embargada. A família de Campo Grande. Eles não estavam bem. O delegado se inclinou para a frente. O que você quer dizer com não estavam bem? Cláudia hesitou, as palavras custando a sair. Estavam adormecidos, mas de um jeito estranho, muito pesado. As crianças não reagiam nem quando a gente falava alto. E o homem, ele tinha uma marca roxa no rosto, como se tivesse batido em alguma coisa. Toninho havia explicado à funcionária que os Figueiredo haviam passado mal durante a janta, provavelmente algo que comeram. Ele havia os ajudado a se recolher naquele quarto mais isolado para que pudessem se recuperar sem incomodar os outros hóspedes. Pediu para que Cláudia o ajudasse a arrumá-los melhor nas camas e a limpar algumas roupas que haviam se sujado. Eu sabia que tinha algo errado, confessou Cláudia, mas Toninho disse que Dona Marta sabia de tudo, que era para não comentar com ninguém, para não assustar os outros turistas. Disse que de manhã eles estariam melhor e voltariam para o quarto normal. Mas de manhã, quando Cláudia voltou ao trabalho, Toninho disse que os Figueiredo haviam se sentido melhores durante a madrugada e tinham decidido encurtar as férias, indo embora antes do amanhecer. As malas haviam sido arrumadas, o quarto limpo, e eles partiram discretamente para não acordar os outros hóspedes. Eu acreditei porque queria acreditar, disse Cláudia, limpando os olhos com as costas da mão. Toninho trabalhava lá há anos. Dona Marta confiava nele. E eu precisava do emprego. Delegado Mendes fez a pergunta óbvia. Onde está Toninho agora? A resposta de Cláudia abriu outro buraco na investigação. Antônio Pereira da Silva, conhecido como Toninho, havia morrido em 2012,
vítima de cirrose hepática. Nos últimos anos de vida, segundo vizinhos, havia desenvolvido um problema sério com bebida. Passava os dias embriagado e falando sozinho. Ele bebia e chorava, contou uma antiga vizinha de Toninho quando localizada pela polícia. Ficava dizendo que tinha fantasma na consciência, que não conseguia esquecer umas crianças. A gente achava que era coisa de bêbado, sabe como é. Com Toninho morto e Dona Marta juntando fragmentos de memória de quase 80 anos, coube aos peritos reconstruir os acontecimentos através dos indícios físicos. A análise do quarto dos fundos, aquele para onde Cláudia disse ter visto os Figueiredos serem levados, revelou vestígios que haviam passado despercebidos por mais de uma década. Lâmpadas ultravioletas detectaram manchas de sangue no piso de madeira, pequenas quantidades que haviam sido limpas, mas não eliminadas completamente. Análises químicas do colchão encontraram resíduos de medicamentos sedativos, o tipo usado em hospitais para procedimentos cirúrgicos. A partir dos depoimentos fragmentados de Cláudia e da análise forense, os investigadores conseguiram montar uma cronologia provável dos eventos. Na noite de 17 de janeiro, durante ou após o jantar, algo havia acontecido com os Figueiredo que os deixou incapacitados. Eles foram movidos para o quarto dos fundos, possivelmente para mantê-los longe dos outros hóspedes. Toninho, por razões que nunca serão completamente esclarecidas, havia tentado ocultar a situação, mas o que aconteceu depois permanecia um mistério. Os corpos nunca foram encontrados. O utilitário prata sumiu sem deixar rastros, e os objetos pessoais ficaram escondidos numa parede como uma cápsula do tempo macabra. A investigação se concentrou então em descobrir quem mais poderia estar envolvido. Toninho não trabalhava sozinho. Alguém o havia ajudado a construir aquela parede falsa e esconder as evidências. Alguém que continuava vivo e possivelmente ainda na região. Foi seu Antônio, o antigo barqueiro, quem forneceu a peça final do quebra-cabeças. Depois de semanas sendo pressionado pelos investigadores, admitiu que Toninho havia procurado ele na madrugada de 18 de janeiro, pedindo ajuda para resolver um problema. Ele disse que os turistas tinham se metido numa confusão, que tinha que levar eles embora antes que desse polícia na pousada. Contou seu Antônio, as palavras saindo devagar, medidas. Não fiz pergunta. Toninho era meu amigo de infância. Se ele estava pedindo ajuda, o barqueiro ajudou a transportar algo embrulhado em lonas pela escuridão do rio, usando uma canoa grande que normalmente servia para levar turistas em excursões mais longas. Navegaram várias horas durante a noite, até um ponto do Pantanal onde a água era profunda e as correntes fortes. Eu não vi o que era, insistiu seu Antônio, mas sua voz falhava. Toninho disse que era melhor eu não saber, que era melhor para todo mundo. Depois disso, voltaram à pousada. Toninho queimou algumas roupas numa fogueira atrás da cozinha, limpou o utilitário dos Figueiredo e o levou para longe. Seu Antônio nunca mais perguntou sobre aquela noite, e Toninho nunca mais tocou no assunto. Por que vocês esconderam os brinquedos das crianças? Perguntou o delegado Mendes. Seu Antônio baixou a cabeça, as mãos calejadas tremendo levemente. Toninho disse que não podia jogar fora. Disse que as criancinhas, que elas precisavam dos brinquedos delas, que se a gente jogasse no rio, elas iam ficar tristes. A confissão de seu Antônio levou os investigadores até o local onde ele e Toninho haviam despejado as lonas naquela noite de janeiro. Era um braço mais profundo do rio Paraguai, cerca de 15 quilômetros a jusante da pousada. Mergulhadores da Polícia Civil desceram as águas escuras, mas 11 anos de correnteza e lodo haviam apagado qualquer evidência. O caso dos Figueiredo foi oficialmente reclassificado como homicídio. Seu Antônio foi indiciado como cúmplice, mas sua idade avançada e a colaboração com a justiça resultaram numa sentença leve. Morreu 2 anos depois, levando para o túmulo os detalhes finais daquela noite. Dona Marta vendeu a pousada e se mudou para Campo Grande, onde passa os dias numa casa de repouso, alternando entre momentos de lucidez e confusão mental. Nos dias bons, ainda pergunta pelas criancinhas de Campo Grande, como se ainda estivessem por chegar para o café da manhã. A antiga pousada Águas do Pantanal foi transformada numa pousada de luxo, com novos proprietários e um nome diferente. O quarto onde os objetos foram encontrados vira agora parte de uma suíte master
com vista para o rio, mas os funcionários mais antigos da região ainda evitam falar sobre a família que chegou numa manhã de verão e nunca voltou para casa. Marcelo, irmão de Álvaro, guarda numa vitrine de sua casa em Campo Grande o ursinho azul de Murilo e a boneca de Isabela. São os únicos rastros físicos que restaram de uma família inteira. Às vezes, quando o vento bate forte nas janelas durante as tempestades de verão, ele jura ouvir o eco de risadas infantis misturadas ao som da chuva. O Pantanal continua imenso, suas águas seguem correndo em direção ao oceano, e nas noites claras, quando a lua se reflete nas lagoas espalhadas pela planície, alguns barqueiros da região ainda contam a história da família de Campo Grande que veio passar férias e se transformou em lenda. Mas agora eles sabem que não foi o Pantanal que engoliu os Figueiredo, foi a ganância humana, a covardia de quem escolheu esconder a verdade em vez de enfrentá-la e o silêncio cúmplice de quem preferiu olhar para o lado. Os brinquedos enterrados na parede eram mais do que evidências de um crime. Eram um pedido silencioso de justiça que ecoou por 11 anos, até que finalmente alguém teve coragem de ouvir.